Bom pessoal, a gente vai falar agora sobre permutações simples. É um tema de análise combinatória que cai em diversos vestibulares, é de extrema importância. Essa parte aqui de permutações simples é uma parte dos agrupamentos iniciais, agrupamentos que não são ainda muito complexos, então é um vídeo, digamos assim, para nível iniciante. Então a gente precisa passar por essa parte inicial para ir aprofundando aos poucos em aulas subsequentes, tá bom? Então o que vem a ser uma permutação, tá? Uma permutação é uma sequência ordenada dos objetos A1, A2, A3, AN. Então basicamente seria arrumar, deixa eu ajeitar aqui, arrumar N objetos em N lugares. Então essa é a ideia inicial de uma permutação, é misturar N coisas em N lugares. O número de objetos coincide com o número de lugares. Lembrando que uma permutação ela é um caso particular do arranjo, já que o arranjo era um agrupamento onde a configuração dos objetos era levada em consideração. Portanto, se você tem um agrupamento que a ordem é levada em consideração, é um arranjo, mas nesse caso, como o número de objetos é igual ao número de lugares, a gente chama isso de uma permutação, beleza? Então, de quantas maneiras a gente pode arrumar isso aí? Vamos pensar de um jeito bem simples, bem cru, bem natural, tá? Vamos pensar primeiro com 4 objetos e eu quero fazer uma fila. Esse objeto seria A, B, C, D. Esses objetos seriam esses 4, tá bom? Então, uma sequência do tipo ABCD, ABCD, DBCA, enfim, misturando de todas as formas possíveis, seria o seguinte, então, o A, ele tem quantos lugares para ocupar, tá? Então, quando a gente faz esse tipo de multiplicação, a pergunta que tem que vir na cabeça da gente é o objeto que escolhe o lugar em que ele vai ficar, e não o contrário. O A, ele se pergunta, quantos lugares tem para mim nessa fila? Então a resposta é 4. Existem 4 possibilidades para o A. Depois aí o A, ele se encaixa em algum lugar, tanto faz qual. Se eu pensar numa fila dessa maneira, vamos supor que coloquei o A aqui, aí agora é o momento do B escolher o seu lugar. Então ele olha para a fila e diz, esse lugar já foi ocupado pelo A. Quantos lugares tem para mim? Então quando o B se pergunta, ele responde 3 lugares. A mesma coisa, vamos supor que o B entrou aqui, o C vai perguntar, quantos lugares tem para mim? 2. Vamos supor que ficou aqui. E o D fica com um único lugar. Então, esse é o raciocínio padrão. Em matemática, quando a gente faz o produto de todos os números, começando de N, com todos os seus antecessores até chegar a 1, a gente chama isso de fatorial do número, né? Quer dizer, fatorial de 4. Ou seja, N fatorial é o produto de N por todos os seus antecessores até chegar a 1, tá bom? Então a resposta é, de quantas maneiras eu posso arrumar N objetos em N lugares? A resposta é fatorial de N, tá bom? Duas coisas importantes, que são conceitos iniciais fundamentais do fatorial. A gente vai precisar de vez em quando, eu vou deixar aqui em cima, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1 também. Vou deixar isso aqui como conceitos iniciais, como definições, mas em outros momentos a gente vai ter a oportunidade de provar as duas coisas, tá bom? Vamos lá. O combinatório é a melhor maneira da gente colocar em prática as coisas que a gente está aprendendo, é resolvendo problemas. Não tem outra forma, né, de a gente colocar em prática os conceitos de análise combinatória, né, a não ser resolvendo as questões. Então vou pegar aqui, a gente vai resolver algumas questões sobre permutações. Lembrando que o PDF do material, ele está na descrição do vídeo, tem um link
link e aí você pode acompanhar as questões a partir desse material em PDF. Então é só olhar na descrição do vídeo que o link do PDF está lá, tá bom? Então vamos lá começar com um problema bem interessante, onde a gente precisa pensar tanto na parte de contagem quanto na parte das permutações. Então lembrando que a ideia inicial, quando alguém vai... Isso aqui é um esboço de uma mesa e aqui são os lugares da mesa, tá bom? Uma pergunta-chave é, a pessoa se pergunta, quantos lugares tem para mim? Tá? E não é o lugar que vai esperar a pessoa, mas a pessoa que vai escolher os lugares. Pensar dessa forma ajuda bastante. Então eu vou ler o problema. 8 amigos entraram em um restaurante para jantar e sentaram-se numa mesa retangular com 8 lugares, como mostra a figura a seguir. Dentre todas as configurações possíveis, quantas são as possibilidades de 2 desses amigos, Amaro e Danilo, ficarem sentados um em frente ao outro? Então vamos lá. Vamos pensar que tem 8 objetos, A, B, C, D, E, F, G e H. 8 objetos. Então aqui eu tenho Amaro e Danilo. Então aquela minha informação que eu estou batendo nessa tecla sempre, é a pessoa que escolhe o lugar. Como Amaro e Danilo têm as restrições de sentarem um na frente do outro, eu vou começar com essas pessoas. Inclusive uma boa dica para a combinatória, se tem objetos que têm restrições, vamos começar por eles. Porque isso aí você resolve um problema no início da questão. E aí os outros problemas ficam mais fáceis depois. Então primeiro vamos pensar, é a pessoa que escolhe o lugar, sempre assim. Então a minha pergunta é, vamos começar com o A, como é o nome dele? É Amaro. Amaro diz assim, quantos lugares tem para mim? Ele olha para a mesa e ele percebe que existem 8 lugares. E aí eu coloco Amaro em qualquer lugar da mesa, tá? Vamos supor que eu coloquei Amaro aqui, vou botar qualquer lugar. E aí qual é a outra pessoa que tem a restrição comparando com Amaro? É Danilo. Qual é a regra da questão? Danilo e Amaro devem sentar um na frente do outro. Então quando o Amaro senta aqui, por exemplo, Danilo olha para a mesa toda e diz, eu não posso sentar em qualquer cadeira, eu tenho que sentar na cadeira em frente a de Amaro. Então o número de possibilidades para Danilo não vão ser 7 possibilidades. Vai ser na verdade, 1 apenas. Por quê? Porque se Amaro sentar aqui, Danilo tem que sentar na frente dele. Você pode estar pensando, e se Amaro sentasse aqui, Danilo tem que sentar aqui. De todo jeito vai ter uma possibilidade para qualquer uma das 8. Bom, esses dois foram as 2 pessoas que tinham restrições no problema. Então foi lá que eu fui começar a minha questão para poder não ter problemas posteriores. Então resolvendo isso aqui, sobraram 6 pessoas, então restam 6 pessoas para 6 lugares. E aí eu faço aquela pergunta, de quantas maneiras eu posso misturar 6 objetos em 6 lugares? É o conceito de permutação simples, é o conceito de fatorial. De quantas maneiras eu posso colocar 6 pessoas em 6 lugares? A resposta é 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Portanto, qual é a resposta do problema? A resposta é 8 vezes 1 vezes 720, ou seja, 8 possibilidades para Amaro, 1 possibilidade para Danilo, que é ficar na frente dele, e 720 possibilidades para os outros 6 ocuparem os outros lugares. Essa multiplicação aqui vai dar 5.760, que está na alternativa E. Então esse foi o primeiro problema envolvendo permutação simples, uma questão super importante. Não é, digamos, apesar desse tema ser um tema iniciante, não é uma questão de um nível tão fácil assim, né? Uma questão que precisa de um raciocínio, né, cuidadoso, um raciocínio bem sofisticado para fazer um problema. Não dá para resolver essa questão se você não tem um conhecimento de combinatória legal, se você não está compreendendo bem o conteúdo. Então, resolvida a primeira questão, vamos para a segunda.
segunda questão, outra questão bem interessante, onde a gente tem que pensar nas possibilidades, não só e tentar colocar como se fosse uma fórmula, sabe, direto a conta. A gente tem que pensar e analisar analisar tudo que pode acontecer na situação. Então a dificuldade, uma das maiores dificuldades de combinatória é que a gente às vezes esquece, eita, e se fosse assim, tá faltando o que é que não tá faltando, o que eu estou contando a mais. Essa é a principal dificuldade, mas com a prática a gente vai evoluindo e ficando mais crítico nesses detalhes, tá bom? Então vamos colocar aqui uma estrutura com 4 quadradinhos que representam 4 fotos, como se a gente quisesse fazer uma postagem de fotos numa rede social, por exemplo, e esse aqui, cada quadradinho desse representasse uma foto. Um jovem descobriu que o aplicativo do seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição, dentre elas aplicar texturas, molduras e mudar a cor da foto. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de texturas, eu vou colocar aqui 5 texturas, 6 molduras e 4 cores. Para cada foto eu tenho 6 texturas, 4 molduras e 5 texturas, 6 molduras e 4 cores. Aí ele diz o seguinte: de quantas maneiras, né, quer saber de quantas maneiras distintas a gente pode fazer uma composição com essas 4 fotos, utilizando apenas os recursos citados para publicá-las nas redes sociais, conforme a ilustração abaixo. Então, eu vou colocar aqui essa situação. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, tá? Primeiro detalhe, essas fotos, elas podem estar em qualquer ordenação. Então isso é um detalhe que eu vou falar logo no início, só que geralmente o pessoal esquece, e aí para pensar nisso no final da questão é um pouco mais complicado. Então aqui vai ser o seguinte: antes de qualquer coisa, foto 1, 2, 3, 4, eu vou chamar aqui as fotos de A, B, C e D. Primeira coisa, eu posso misturar essas fotos. São 4 fotos para 4 lugares. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 4 fatorial, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, tem um 4 fatorial aí, que significa 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. Depois, eu tenho agora os filtros em cada foto. Cada foto tem 3 filtros. Cada foto tem 3 filtros. Esses filtros são textura, moldura e cor. Quantas possibilidades eu tenho para uma textura? 5. Quantas possibilidades eu tenho para uma moldura? 6. Quer dizer que para cada uma das 5 texturas eu tenho 6 molduras. E para cada uma das 6 molduras eu tenho ainda 4 cores. Isso dá 120. Significa que cada foto, ela pode ser... os filtros podem ser colocados de 120 maneiras, sendo um tipo de textura, um tipo de moldura e um tipo de cor. Beleza? Nesse caso a gente está assumindo que é obrigatório usar pelo menos um de cada tipo. Portanto, existem 120 possibilidades para cada foto. Portanto, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, para a primeira foto existem 120, para a segunda 120, para a terceira 120 e para a quarta 120. Portanto, 120 elevado à quarta potência. Isso aí as fotos numa determinada ordem, mas no início da questão eu misturei as fotos de todas as maneiras possíveis e aí eu obtenho 24 possibilidades. Portanto, a resposta da questão vai ser 24 vezes 120 elevado à quarta. Nesse caso a alternativa está desse jeito, não precisa fazer essa conta, deixa indicado que está dessa maneira. Beleza? Então primeiro eu perguntei as fotos, depois eu apliquei os filtros em cada uma delas, 120 possibilidades para cada foto, ok? Então essa é a resposta. Vamos para a terceira questão. Tá, aqui vou pegar.
terceira questão fala de outra temática bem clássica, que é aquela história que a gente tem de misturar objetos, arrumar coisas, arrumar peças de roupa. É bem clássico esse problema, mas também tem seus detalhes e tem um índice muito alto de erro. Vamos tomar cuidado, aprender a pensar direitinho nessas situações. Então diz assim: a vendedora de roupas está arrumando os cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas, 3 bermudas, 2 casacos, de modo que cada peça fique um ao lado do outro sem sobreposição. É como se fosse uma fila. Quantas são as posições possíveis nessa arrumação, de modo que as peças de um mesmo tipo fiquem sempre juntas? Então vamos lá. As camisas têm que ficar todas juntas, as bermudas todas juntas e os casacos todos juntos. Então eu vou fazer aqui grupo das camisas, grupo das bermudas e grupo dos casacos. Agora tem um detalhe, então antes de fazer a conta, vamos pensar igual ao problema anterior. Antes de aplicar os filtros, eu pensei que as fotos poderiam mudar de posição entre si. Então antes de qualquer coisa, os grupos podem mudar de posição. Eu posso ter camisas aqui, bermudas no meio, casaco na ponta. Eu posso ter o contrário, casacos, camisas e bermudas. Tem várias maneiras de misturar. Então existem 3 tipos de peça, um tipo X, Y e Z. E esses tipos de peça podem mudar de lugar ainda na disposição do guarda-roupa, por exemplo, da vitrine. Então, antes de fazer qualquer conta, eu vou pensar o seguinte, que eu posso colocar camisa, bermuda, casaco, camisa, casaco, bermuda, bermuda, camisa e casaco. Enfim, eu posso misturar os tipos de peça. Como são 3 tipos, então eu vou chamar aqui de misturando os tipos de peça de roupa. Temos 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Agora, depois de eu usar esses 6, eu vou fazer o seguinte. As camisas todas juntas podem mudar de lugar entre si. Quantas camisas tem? 5. 5 objetos mudando de lugar. Então, 5 fatorial. As bermudas são 3. 3 bermudas mudando de lugar entre si. 3 fatorial. E os casacos, 2. 2 casacos mudando entre si. 2 fatorial. Então a resposta seria 6, que é esse primeiro raciocínio, depois 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Nesse caso, as alternativas da questão, elas não vêm com o fatorial indicado, a gente precisa fazer o cálculo. Então vamos lá, 6 vezes 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1. Então 5 fatorial vai dar 120. 3 fatorial é 3, 2, 1. Então vai dar 6. E 2 fatorial é 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse cálculo aqui. Então, basicamente, a gente pode tentar encontrar um atalho aqui. Seria o seguinte. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 6, 72. 72 vezes 120. Aqui eu posso fazer o seguinte, 72 vezes 120, eu posso fazer 72 vezes 100, 72 vezes 20, é uma dica legal para fazer isso. 72 vezes 100 dá 7.200, 72 vezes 20 dá 1.440, então dá 8.640, o que dá na alternativa é. Então essa foi a terceira questão sobre permutação simples também. Presta bastante atenção, pode voltar o vídeo, assistir de novo, porque isso cai bastante em vestibulares. E para finalizar, vamos fazer a quarta, aqui. A última questão sobre permutações simples.
Outra temática bem clássica é um problema sobre anagrama. Ele usa inclusive a palavra problema. O número de anagramas da palavra problema que não apresentam vogais juntas. Então o que acontece aqui? Nesse caso, a gente tem que descobrir de quantas maneiras eu posso colocar aqui, misturar essas letras dessa palavra, onde as vogais não podem ficar juntas de forma alguma, tá bom? Então, existem dois raciocínios aqui que podem surgir numa questão. Existe a pergunta, as vogais não podem estar todas juntas, ou nenhuma vogal pode estar junto da outra, porque aqui tem 3 vogais. E você ter, por exemplo, 2 vogais juntas e uma outra separada é um caso que nessa questão não é permitido. Por exemplo, a questão fala o número de anagramas da palavra problema que não apresentam vogais juntas. Nenhuma vogal pode estar junto da outra. São 2 questões diferentes. Para ficar até mais legal aqui, eu vou fazer esse problema de 2 jeitos. A pergunta, as 3 estando juntas, ou a pergunta, nenhuma estando junto da outra. Vamos logo focar na pergunta oficial. Como é que eu vou fazer para que nenhuma vogal fique junto da outra? Lembrando que não é que as 3 não podem ficar juntas, nem 2, nem 3. Então eu vou contar um segredo para vocês. A melhor coisa a fazer é a seguinte: para garantir que as vogais nunca vão estar juntas, eu vou começar colocando as consoantes aqui, P, R, B, L, U, e eu vou falar que as vogais podem ocupar esses espaços aqui. Então, essa é uma dica preciosa para um tipo de problema que normalmente é bem difícil, tá? E as pessoas não têm às vezes muita estratégia para fazer, mas é uma dica boa. Como não podem ficar juntas as vogais, eu vou colocar, começa pelas consoantes, e aí as vogais podem ficar aqui, nesses espaços. Aí você pode pensar, quantos espaços tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso só tem 3 vogais. Claro que eu não vou usar os 6 espaços. Eu tenho 6 espaços disponíveis, eu só vou usar 3. Então é aí que está o segredo. Então, aquela historinha que eu falei, né? Existem 3 vogais. A, E e O. E aí a primeira vogal, ela faz a pergunta, quantos lugares tem para mim? Ela olha para os lugares disponíveis e diz, existem 6 lugares para a vogal A. E aí ela entra em algum lugar, por exemplo aqui. E aí o E, a segunda vogal, pergunta, quantos lugares tem para mim? E aí ele olha, 1, 2, 3, 4, 5. Existem 5 lugares. Vamos supor que ele fique aqui. E aí o O, finalmente, olha e diz assim, quantos lugares tem para mim? 1, 2, 3, 4 lugares. Existem 4 lugares. Então, essa continha aqui, 6, 5, 4, que dá 120, é o número de possibilidades de eu colocar as vogais separadas. Mas tem um detalhe ainda, está faltando para terminar, é misturar. Aqui eu já estou misturando, né, já estou calculando todas as maneiras de permutar as vogais, mas eu ainda não misturei as consoantes. O R pode trocar de lugar com P, pode trocar de lugar aqui com M, então eu preciso ainda permutar as consoantes. Então vamos lá. Permutando as consoantes. Note que quando eu faço 6, 5, 4, isso já é até um arranjo, né? É uma sequência ordenada. Eu já estou permutando todas as vogais, não preciso permutar de novo. Vou permutar apenas as consoantes. Quantas consoantes tem? 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, existem 5 objetos para 5 lugares. 5 fatorial, isso vai dar 5, 4, 3, 2, 1, que é 120. Portanto, qual seria a resposta? 120 vezes 120, 14.400. Beleza? Então está resolvido o problema. Só que agora eu vou fazer um bônus aí. Então está resolvida a questão. A resposta é a letra C. Agora eu
vou fazer uma outra questão, que é o que normalmente as pessoas confundem. Geralmente o pessoal confunde dizer que as vogais não podem ficar juntas como se elas tivessem que estar todas juntas, tá? Então eu vou fazer esse problema aqui, aproveitar a mesma palavra, problema, e aí vamos fazer os anagramas com todas as vogais juntas. Qual é o segredo para esse tipo de situação? Como as vogais têm que estar todas juntas, vamos fazer o seguinte, vamos considerar como se elas fossem um único grupo. Então tá, problema, tá tudo aí, beleza? Então, no início teriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Só que agora a gente vai considerar isso aqui um único grupo. Grupo. Faz de conta que é uma letra só, tá? Então vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui não é um grupo mais, não são 3 letras separadas. Como elas têm que ficar juntas, isso é uma coisa só. Então, o total de letras seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, o número de maneiras de misturar 6 objetos, 6 fatorial. Agora, como essas 3 letrinhas juntas nesse único bloco aqui, elas podem entre si permutar, eu ainda posso misturar aqui dentro, eu preciso multiplicar por 3 fatorial. Porque esse 3 fatorial significa as 3 vogais misturando entre si. Então, de quantas maneiras eu posso, quantos anagramas podem ser formados com a palavra problema, onde as vogais têm que estar todas juntas, esse é o resultado. 6 fatorial vezes 3 fatorial. Se eu quisesse agora não estando as 3 juntas, o que é que eu faço? O total de anagramas, que seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatorial, menos os casos onde as 3 ficam juntas. Menos 6 fatorial vezes 3 fatorial. Tá bom? Seria isso aqui. Às vezes a gente pode até fazer algumas continhas. Vou mostrar uma possibilidade de escrever isso aqui de outra forma. Seria 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, 6 fatorial vezes 3 fatorial. Eu posso parar o fatorial a qualquer momento, posso interromper para facilitar. Então aqui seria 6 fatorial, vou colocar em evidência. Quando eu coloquei em evidência fica 8 vezes 7 dentro do parênteses e aqui 3 fatorial. 6 fatorial vezes 8 vezes 7, 56. 3 fatorial é 6. 56 menos 6, 50. Então, outra maneira de escrever esse resultado. Então, isso aqui foi uma outra situação que pode acontecer em vestibular também, tá bom? Então, ficam aí basicamente 3 raciocínios, não estando todas juntas, estando todas juntas e nenhuma vogal perto da outra, que foi a pergunta original, tá bom? Então, resolvido alguns problemas de combinatória do tema permutação simples, para a gente começar a aprender outros tipos de agrupamentos, né, com um nível de dificuldade um pouco maior, que isso aí vai vir no próximo vídeo e nos próximos vídeos, tá bom? Então até a próxima, valeu!